E se cair ação penal na sua prova? Você está pronto para responder as questões? Fica aí, que eu já volto para te ajudar nisso. Sejam bem-vindos ao curso de questões gratuito do Soma para a Polícia Militar do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao processo penal. Eu sou o professor Arthur e hoje ação penal, continuação direta da nossa última aula que nós estudamos o inquérito. O inquérito, como você viu, pode terminar com o oferecimento de uma denúncia. E o oferecimento dessa denúncia gera o que chamamos de ação penal. Ação penal é um assunto extenso, um assunto que cai em todas as provas, de todos os níveis. Então, é um assunto que a gente vai ter que trabalhar com bastante cuidado, por isso até teremos mais de uma aula sobre ação penal. Vamos à primeira questão, mas antes disso, se inscreva no canal do Soma, ative o sininho para que você não perca nenhuma aula, você vai ser notificado das aulas todos os dias de todos os assuntos que caem no edital da Polícia Militar do Distrito Federal. Acompanhe o nosso curso de questões que eu tenho certeza que isso será um diferencial imenso para você. E se você é nosso aluno lá na plataforma, não fique com dúvida, use o portal do aluno, o portal de dúvidas, para entrar em contato com os professores que nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Beleza? Então vamos começar a ação penal, direito processual penal. Professor Arthur, sou eu, primeira questão. Sobre direito de ação, julgue os itens. Importante que você perceba, a questão aqui é sobre direito de ação. Opa, que quadrado bonito que eu fiz aqui. Direito de ação. Direito de ação não é ação penal. E eu até acho que isso talvez nem caia na sua prova. Mas é importante você entender o direito de ação para você entender a ação penal lá na frente. Vai te dar uma base muito boa e uma questãozinha com alternativas que vão trabalhar os conceitos principais não vai te fazer mal. Nós vamos fazer essa questão que vai abordar diversos assuntos dentro de direito de ação, vai te dar um embasamento muito bom e se cair na sua prova você está preparado. Se não cair, meu amigo, não vai fazer mal. Um pouquinho a mais de complexidade para te dar uma garantia de melhor desempenho não é um preço caro. Então vamos lá, a questão sobre direito de ação. Alternativa A. É direito concreto do Estado, vez que fundamentado em direito material pré-estabelecido. O que essa alternativa está dizendo? Que o direito de ação tem que estar vinculado a uma norma de direito material que o autorize. Ela quer que você saiba o conceito de direito de ação. E o que é o direito de ação, afinal de contas? Direito de ação é o direito que nós, indivíduos, temos de solicitar, de requerer ao Estado uma prestação jurisdicional. Em outras palavras, o direito de ação é o direito de pedir ao Estado que ajude a solucionar um determinado conflito. Em outras palavras, se você tem um irmão e já ferveu de porrada com ele alguma vez na vida, o direito de ação é o direito de chorar para sua mãe, pedindo que ela separe a briga porque você está apanhando demais. De toda forma, é importante que você entenda que o direito de ação é o direito de pedir, é o direito de socorrer ao Estado. O Estado criou um órgão para julgar e solucionar esses conflitos da sociedade. Mas se você não pudesse pedir para esse órgão, não ia adiantar de nada. O direito de ação vem para dizer, olha só, o meu querido, tá com problema aí? Pode ir lá pedir para o Estado solucionar esse conflito para você, para o Tribunal de Justiça julgar seu processo. Pode até falar que não, tá? Não quer dizer que você vai conseguir, mas pedir você pode. Isso é o direito de ação. Então eu posso dizer que ele é um direito concreto porque é fundamentado em direito material pré-estabelecido? Só por essa primeira explicação você percebeu que ele não é fundamentado em direito material pré-estabelecido. Ele é autônomo. E ele também não é concreto, porque o embasamento dele não é esse. Concreto, você lembra de cimento. E cimento, você lembra de base. Né? Uma base de um imóvel é feita de cimento. Essa base não é um direito material. O direito de ação é independente e autônomo ao direito material. Alternativa incorreta. Letra B. É direito exclusivamente público. Te devolvo com uma pergunta. Você conhece Tribunal de Justiça particular? Você conhece Tribunal de Justiça privado? Eu acho que não, né? Você vê aqui na questão, direito exclusivamente público.
O exclusivamente eu coloquei aqui só para dificultar a sua vida. Porque, em geral, a gente olha para uma questão que diz exclusivamente, apenas, tão somente, com um olhar mais retraído. E aí você pode pensar, não, mas eu sei que existe ação penal privada. Então não é exclusivamente público. Veja bem, estamos falando aqui do direito de ação. O direito de ação, o direito de pedir ao Estado que solucione um conflito. Quem vai solucionar esse conflito, necessariamente, vai ser o Estado. A prestação jurisdicional compete ao Estado. Se compete exclusivamente ao Estado julgar os conflitos, o direito de pedir é um direito exclusivamente privado, porque processo é privado não, perdão, público. O direito de pedir é um direito exclusivamente público. O processo é um direito público. Por isso, a alternativa correta é direito exclusivamente público. Não existe Tribunal de Justiça privado. Letra C. Pode ocorrer de forma indeterminada e preventiva. Indeterminada, ou seja, geral, ou seja, sem um fato. E aí, mesmo que você não memorize, com lógica, dá para eu pedir ao Estado que solucione um conflito sem que exista um fato, ou melhor, sem que exista um fato gerador de conflito? Dá para você pedir à sua mãe para separar uma briga com o seu irmão se não existe a briga? Você não pode ser louco a esse ponto. Então, se não há um fato que fundamente aquele pedido, não há direito de ação, porque não há o que ser pedido. Ou seja, o direito de ação ele é determinado, vinculado a um fato. Por isso, ele não pode ser indeterminado. Então, aqui a primeira é falsa, a terceira é falsa. Letra D. Apresenta-se independentemente da procedência da ação. Lembram que eu disse no início que o direito de ação é o direito de pedir, mesmo que o Estado negue o seu pedido? Pois é, ali eu já te dei a resposta. O direito de ação não depende do resultado positivo. Você pode pedir, independentemente de qual vai ser a resposta, que pode ser inclusive um não. Aliás, muitas das vezes vai ser um não. Então, não apresenta-se independentemente da procedência da ação. Em outras palavras, ele é independente. Já coloquei aqui em cima, não sei porque eu estou escrevendo de novo. Ele é independente, ele não depende da procedência do direito material. E letra E é instrumental, ou seja, prevê uma fórmula, uma receita de bolo, como muitas vezes dizem. O direito processual, especificamente, existe exclusivamente para isso, para padronizar os procedimentos, para garantir uma isonomia no tratamento dos indivíduos. Se todos os indivíduos, claro, guardadas determinadas em caso a caso, questão de competência, enfim, mas se todos os indivíduos, de forma geral, têm o direito de se socorrer ao judiciário, de pedir essa prestação jurisdicional tem que ser dada de uma forma, como é que eu posso dizer, equilibrada. Ela tem que seguir um certo procedimento, ela tem que ter uma instrumentalidade. Porque senão cada um ia julgar um processo de um jeito, cada processo ia ser de um jeito, e aí o que você teria seria um pandemônio que na verdade atrapalharia muito mais do que ajudaria. Afinal de contas, se você quer solucionar um conflito, não vale a pena fundar mais um conflito nesse caso. E imagina um mundo em que não existem normas processuais instrumentais, não existe um rito processual, que inferno seria. Então, a alternativa correta, o direito de ação é instrumental. FV, FVV. FV, FVV. A alternativa C. Eu não botei as letrinhas aqui, mas não precisa, né? A, B, C e D. A alternativa C é a nossa alternativa correta. Bom, essa foi a questão sobre direito de ação. Agora vamos começar a ação penal propriamente dita. Questão número 2 na tela pra gente. Vamos lá. A ação penal decorrente do direito de ação, olha aí, pode ser conceituada como a ferramenta estatal de pacificação de um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Bonito, né? Frase bonita, frase potente. Mas veja bem,
Esse conceito que eu coloquei aqui, vou mostrar para vocês. Esse conceito aqui, ó, conflito de interesses qualificado por pretensão resistida, é o que nós chamamos popularmente de lide. O que é a lide? De forma bem sumária. A lide é uma disputa entre dois indivíduos com interesses opostos que o Estado vem para resolver, para dar um resultado, para não ser uma discussão eterna. Eu posso dizer que a ação penal tem lide? É isso que essa alternativa quer saber. Existe lide na ação penal? Esclareço aos senhores que isso não é um assunto pacificado na doutrina. Mas dá para a gente dizer, dá para a gente dar uma resposta. Que é, vamos analisar os elementos aqui. Conflito de interesses qualificado por pretensão resistida. Ou seja, interesses conflitantes, interesse 1 contra interesse 2. Por uma pretensão resistida, ou seja, os dois interesses querem uma determinada coisa. Eles ficam puxando a corda, cada um, para o seu lado. No direito civil, isso é muito fácil de ser visto. Uma pessoa quer uma coisa, outra pessoa quer outra coisa, e eles ficam ali disputando aquele. No processo penal, na ação penal, isso existe? A gente pode dizer que isso existe? Qual é o interesse da ação penal? Existem dois interesses distintos dentro da ação penal? A maior parte da doutrina vai te dizer que não. Não existem dois interesses distintos. Na verdade, tanto quem promove a ação penal contra o réu da ação penal tem o mesmo interesse, que é a aplicação da lei penal da forma mais justa possível. Ou seja, ambos querem a mesma coisa. Então não tem conflito de interesses. Há, na verdade, uma convergência de interesses. As duas partes envolvidas querem a mesma coisa, que a norma penal seja cumprida. Seja ela a condenação de um culpado, mas seja ela também a absolvição de um inocente. Então, se eu não tenho conflito de interesses, eu também não vou ter a pretensão resistida, porque, como eu disse, não há um objeto em disputa, não há um direito que é disputado ali. Se eu não tenho nenhum dos dois elementos, eu não tenho lide. Então, a alternativa é falsa. A ação penal não tem lide. Era isso que essa questão queria saber de você. Questão 3. A ação penal está submetida à presença de elementos autorizadores, também conhecidos como condições da ação. É sobre isso que essa questão fala. Sobre tais elementos, julgue a alternativa correta. Letra A. É condição geral da ação a apresentação da representação do ofendido. A apresentação da representação, ficou esquisito, né? Da representação do ofendido, nos casos dos crimes de ação penal pública condicionada. Tudo isso aqui está correto. Ó. É condição da ação a apresentação de representação do ofendido nos casos de crime de ação penal pública condicionada. Mas observa a alternativa, com calma. Nos crimes de ação penal pública condicionada. Isso aqui é uma especificação. Então, essa condição da ação, porque é uma condição da ação, não é geral, é uma condição específica. As condições gerais são aquelas que se aplicam a toda e qualquer ação penal, de forma geral. Não a um tipo específico de ação penal, como é o caso dessa aqui. Então, não posso dizer que a apresentação da representação, enquanto a peça representação, seja uma condição geral da ação, mas uma condição específica das ações penais que requerem a apresentação de uma representação, certo? Então, a alternativa incorreta. Letra B. A ausência de qualquer das condições da ação enseja a rejeição da denúncia, caso reconhecida até o momento, ou a absolvição do acusado, quando posteriormente reconhecida. O que essa alternativa quer saber? Quais são os efeitos práticos da falta de uma condição da ação? Entenda a condição da ação, como dito no caput, como um elemento necessário àquela ação penal. Aquela coisa sem a qual a ação penal não pode existir. O que acontece se essa coisa não está lá? Bom,
Se essa coisa não está lá e isso é descoberto até a denúncia, de fato, há a rejeição da denúncia. O juiz vai dizer, olha, eu não posso aceitar a sua oferta de ação penal, porque falta um elemento fundamental, uma condição da ação. Agora, e se já foi recebida a denúncia? E se essa falta é percebida depois, durante o processo, ou até mesmo ao final dele, depois que ele já acabou? É possível deixar para lá essa falta de condição? Não. Se a condição da ação, se a falta desse elemento é percebida durante o trâmite do processo, ele vai ser extinto, sem a resolução do mérito, sem o julgamento do mérito. O que é o mérito? Condenação ou absolvição, normalmente. Se essa condição da ação, se essa falta de condição da ação é percebida ao final do processo, o processo é declarado nulo. É como se ele nunca tivesse acontecido, porque ele de fato não deveria ter acontecido, já que faltou aquela condição. Então, a falta de condição da ação pode, de fato, ensejar a rejeição da denúncia, mas não vai causar a absolvição do acusado. A absolvição é julgamento de mérito. A absolvição é dizer, você não cometeu o delito. E não é isso que acontece quando falta uma condição. A condição permite que o processo seja extinto, mas sem o julgamento do mérito, ou declarado nulo, se posteriormente reconhecida. Alternativa incorreta. Letra C. A ação penal não se limita à existência de norma material correlata, devido ao princípio da autonomia. Pareceu boa essa aqui, né? Ela parece muito boa, principalmente porque, se você lembrar, no começo da aula, eu falei que o direito de ação não depende de um direito material. Mas veja bem, agora eu estou falando de ação penal, especificamente. Eu não estou falando do direito de pedir, genericamente considerado, como eu falei na primeira questão. Eu disse para você que era só uma base. Agora eu estou falando sobre a ação penal, sobre apresentar alguém para o Estado e dizer, Estado, essa pessoa cometeu um delito, aplique uma punição a ela. Eu só posso fazer isso se houver o delito. E só há delito, estamos falando aqui de direito penal, se houver uma norma que tipifica aquela conduta. Então, o fato típico é uma condição da ação penal. Porque sem fato típico, sem delito, e só há delito se há fato típico, não pode ser instaurada ação penal. Por mais que a ação penal por si só não traga uma pena, né, a ação penal, na verdade, existe para apurar, se não há nem delito a ser questionado, se não há crime a ser questionado, por exemplo, eu não posso promover uma ação penal porque alguém vestiu uma camiseta amarela. Por mais brega e estranha que sejam camisetas amarelas, pelo amor de Deus, não usem camisetas amarelas. Por mais brega que seja uma camiseta amarela, eu não posso processar alguém penalmente por isso, porque não existe o fato típico usar camiseta amarela. Então, quando se tratar de ação penal, o fato típico é condição da ação. Porque, como eu disse, por mais que a ação não traga uma pena, ela traz um desgaste, ela traz um sofrimento. Ela, por si só, já não é uma coisa agradável e nem uma coisa a ser desconsiderada. Ter uma ação penal contra você cobra um preço. Então, não posso dizer que a ação penal não se limita à existência de norma material correlata. Pelo contrário, ela depende do fato típico. Então, a alternativa incorreta, porque a alternativa diz que ela não se limita, ou seja, que ela independeria do fato típico. Só sobrou a letra D, claro, tem que ser ela a resposta, mas vamos ler ela assim mesmo. A legitimidade é a condição geral da ação penal, subdividindo-se em ativa e passiva, sendo a primeira do Ministério Público na ação penal pública, e do ofendido na ação penal privada. Legitimidade é condição geral da ação, ou seja, é uma condição da ação que se aplica em todos os casos? Refazendo a pergunta, em todas as ações eu tenho que avaliar se aquela pessoa que está promovendo é competente? Sim. Então, é condição geral da ação. Ela se divide em ativa e passiva, ou seja, a legitimidade ela se aplica nos dois lados. Eu tenho que ver quem é competente para promover a ação penal e contra quem aquela ação penal tem que ser promovida? Também. Então, sim, ela é subdividida em ativa e passiva, sendo a primeira, no caso, a ativa, do Ministério Público
na ação pública e do ofendido na ação penal privada. Perfeito. É exatamente isso. Pode marcar D, sem medo de ser feliz. Questão 4. Só tomar uma água aqui. Questão 4. No dia X, na hora H, nas imediações da casa noturna Boca Louca, na região norte da cidade, o Sr. Namitoque, agindo com ânimos necande, desferiu disparos de arma de fogo contra seu desafeto, Sr. Tamitirano, que apenas não foram a causa efetiva da morte, por razões alheias à vontade do executor. Instaurado o inquérito policial, o Sr. Namitoque foi indiciado e os autos foram remetidos ao Ministério Público. Neste cenário, assinale a alternativa incorreta. Primeiro elemento que a gente tem que identificar aqui. A situação narrada te dá notícia sobre um determinado crime sem te dizer exatamente que crime é. Você vai ter que fazer aqui uma conjugação de conhecimento, uma conjugação de matérias, direito penal e direito processual penal. Disparo de arma de fogo com ânimos necandi. O ânimos necandi, se o professor Gabriel Penho explicou, é o desejo de matar, o desejo de ceifar a vida de alguém. Se você atira em alguém com o desejo de matar, você cometeu o crime de homicídio. Nesse caso, a vítima não faleceu, o senhor Tamitirano não faleceu. Então é um homicídio tentado. Homicídio, agora vamos para o processo. Homicídio é ação penal pública incondicionada. Como é que eu sei disso? Formalmente falando, ela é pública incondicionada porque não tem no Código Penal a observação de que ela demanda representação, muito menos de que ela será promovida por meio de queixa. Se um determinado tipo penal, se um determinado crime não tem uma norma que diz que ele demanda representação, nem que ele vai ser promovido por queixa, ele é de ação penal pública incondicionada. É a regra, mais de 80% dos crimes são de ação penal pública incondicionada. E agora o macete. Pensa na gravidade do crime. Um crime tão grave quanto matar alguém é de interesse só, exclusivamente da vítima, ou no caso do homicídio consumado da família da vítima, ou também tem interesse do Estado de tirar da sociedade alguém que comete um fato tão vil. Basta você pensar desse jeito que você vai perceber que essa ação penal tem que ser pública e incondicionada. Ela não pode se dar ao prazer só da vítima ou dos ofendidos saber se vai tomar uma providência ou não. O Estado toma as rédeas e diz, não, aqui independentemente de você querer ou não, eu vou sim instaurar uma ação penal. Então ela é uma ação penal pública incondicionada. Essa questão quer saber sobre o seu conhecimento de ação penal pública incondicionada e também de elementos gerais de ação penal. Vamos às alternativas. Letra A. Irritado com a demora no oferecimento da denúncia, vez que já se passaram 20 dias desde o recebimento do inquérito pelo Ministério Público, o senhor Tamitirano poderá apresentar queixa. Queixa é a peça pela qual se instaura uma ação penal privada. Eu acabei de falar que a ação penal aqui é pública e incondicionada. Mas calma, muita hora nessa calma, como diz o Chapolin Colorado. Vamos analisar o que a alternativa está falando. Passaram-se 20 dias desde que o inquérito foi recebido pelo MP. E o MP até agora não ofereceu denúncia. Se o MP não ofereceu denúncia, e aqui também não diz que ele pediu arquivamento, você tem que já estourou o prazo para que o MP tome alguma providência. Se estourou o prazo e o MP não tomou nenhuma providência, tem o que nós chamamos de inércia do MP. Inércia do MP. O MP não fez o que ele tinha que fazer. E aí só surgem duas opções. A primeira é acreditar que, como o MP não fez o que ele tinha que fazer, mesmo se tratando de um crime que o Estado tem tanto interesse em punir, as coisas vão ficar por isso mesmo. Afinal de contas, o MP que tinha que fazer não fez, então vai ficar sem fazer. Ou opção B, o Estado, vendo que o MP não fez, estende ao particular a possibilidade de fazer, através do oferecimento de queixa. É o que nós chamamos de ação, até que eu vou anotar isso. Vou puxar uma seta aqui para cima.
de ação penal privada subsidiária da pública. Ou seja, é uma ação penal distribuída de forma privada através de queixa, ou seja, pelo próprio ofendido, num crime que seria de competência do Ministério Público, num crime cuja ação penal seria pública. E isso acontece quando o Ministério Público se permanece inerte, ou seja, quando o Ministério Público não faz o que ele tinha que fazer. Vamos à letra B, que guarda bastante relação. Ou seja, a alternativa está correta, tá, gente? A alternativa está correta. Como o Ministério Público ficou inerte, não fez o que ele tinha que fazer, surge o direito do particular em tentar uma ação penal privada subsidiária da pública, que se oferece mediante queixa. O prazo aqui é importante? É sim. O prazo é importante para você revisar. Qual que é o prazo do MP para promover a ação penal? A partir do dia que ele recebe o inquérito, se for réu preso, o prazo é de 5 dias. Se for réu solto, o prazo é de 15 dias. Eu coloquei o prazo de 20 dias justamente para não ter essa confusão. Não importa aqui se ele está preso ou se ele está solto. O prazo de 20 dias é excessivo, tanto se ele estiver solto e muito mais se ele estiver preso. Então, nesse caso, como passaram 20 dias, o Ministério Público não fez o que ele tinha que fazer, o particular poderá promover a ação penal. Importante dizer, o Ministério Público não perde a legitimidade para trabalhar no processo. O Ministério Público vai poder fazer provas, vai poder peticionar, vai poder aditar a queixa, ou seja, corrigir ou alterar a queixa se ele achar que a queixa está errada, porque apesar de ele não ter feito, aquela ação penal é dele, ele é o titular. Então ele que tem que cuidar. Mesmo se o particular diz, já que você não fez, eu vou fazer, o Ministério Público vendo o seu erro pode falar, ah, é verdade, dei mole aí, não fiz o que eu tinha que fazer, mas eu não vou abandonar, eu vou te ajudar, eu vou trabalhar junto com você, em alguns momentos eu vou até superar a sua legitimidade, porque essa ação penal, meu querido, ela é minha, não é porque eu não usei que ela deixou de ser. Vamos para a letra B. O Ministério Público, no prazo correto, deixou de oferecer denúncia apresentando pedido de arquivamento do feito, diante da ausência de elementos indicativos de autoria. Inconformado, o senhor Tamir Tirano poderá apresentar ação penal privada subsidiária da pública. Olha só, em complemento ao que eu falei antes. Mesmo cenário, passaram-se os dias e o Ministério Público não ofereceu denúncia. Mas, no prazo correto, ou seja, dentro desse prazo aqui, que eu já falei, o Ministério Público apresentou pedido de arquivamento do feito, por entender que não há elementos indicativos de autoria. Ou seja, dessa vez, o Ministério Público não deixou de trabalhar. Ele trabalhou. Ele disse, eu não estou vendo elementos para oferecer essa ação penal. Então, eu não vou oferecer, arquive-se o inquérito. Não há nada aqui para ser tomado, não há providência a ser tomada aqui. Nesse caso, o Ministério Público trabalhou. Se o Ministério Público trabalhou, a titularidade não passa para o particular. Ou seja, o particular não tem como promover uma ação penal. Não tem como o particular passar por cima da decisão do Ministério Público. Porque a decisão de não fazer nada, é uma decisão. Então, a alternativa incorreta. Nós não temos aqui a inércia do Ministério Público. Letra C. Considerando que o ofendido se encontra vivo e capaz de manifestar sua pretensão, o Ministério Público deverá aguardar a representação para oferecer denúncia. Representação, eu falei que a ação penal é pública incondicionada, ou seja, que ela não depende de representação. Ela não depende de nada, ela é de ofício do Ministério Público. Ou seja, não há necessidade de aguardar a representação. Alternativa incorreta. Letra D. A ação penal em questão tem natureza pública, competindo ao Ministério Público o oferecimento da queixa no prazo legal, sendo possível que, decorrido o prazo, o ofendido promova a ação penal privada subsidiária da pública. A questão está quase certa, tirando o fato de que ela fala que o Ministério Público vai oferecer uma queixa. O Ministério Público não oferece queixa. Queixa é na ação
penal privada. O Ministério Público vai oferecer sempre denúncia. Então, alternativa incorreta. Quinta questão. Sobre a natureza ou classificação da ação penal, indica a alternativa correta. Letra A. Quando condicionada à representação, é chamada de ação penal privada. Ação condicionada à representação é a ação, vou dar um espaço aqui, condicionada à representação. Veja bem, faria sentido que eu dissesse que a ação penal privada é condicionada à representação? Ou seja, se o próprio ofendido vai promover uma ação penal, faz sentido que eu exija dele que apresente primeiro uma representação para depois oferecer sua queixa? Eu já falei que a ação penal privada ocorre ela é instaurada por meio de queixa, que é uma petição do ofendido, que reclama com o Estado sobre ter sido vítima de um determinado delito. Eu preciso exigir que ele represente primeiro? Então, olha, eu quero representar porque eu fui vítima desse delito. E agora eu mesmo vou pedir que o Estado tome uma providência. Isso não tem lógica, isso não tem cabimento. Então, a ação que pode depender de representação é a pública. E ela vai depender de representação nos crimes em que o próprio tipo condicionar. Então, vai vir lá, artigo XXX do Código Penal, conduta, usar camisa amarela, e embaixo vai estar escrito, só se promove por meio de representação. Nesse caso, você tem uma ação penal pública, ou seja, o titular continua sendo o Ministério Público, mas ela só pode ocorrer depois de apresentada a representação do ofendido ou do seu representante. Então, alternativa incorreta. Letra B. Pode ser condicionada à apresentação da representação do Ministro da Justiça. Ministro da Justiça não representa. Ministro da Justiça manda. Ministro da Justiça, de forma menos direta, requisita. Ele fala requisita para não ter que falar que está mandando, mas ele manda. Então, não há uma representação do Ministro da Justiça. Há uma requisição. Lembre-se, o Ministro da Justiça não é qualquer Zé Ruela. O Ministro da Justiça é extremamente importante e poderoso. Então, ele requisita. Ele não representa. Letra C. Quando houver ofendido com capacidade de anuência, dependerá da manifestação deste. Isso aqui é representação, tá? Representação. A ação, sempre que tiver ofendido com capacidade de anuência, vai depender de representação? Não, meu filho, eu acabei de falar. A ação penal só depende de representação quando a lei assim determinar. Se a lei não determina, ela pode ser uma ação penal pública e incondicionada. Então, a alternativa é incorreta. Só sobra a letra D, já vou até marcar, mas vamos ler. Pode ser personalíssima, ocasião em que o falecimento do ofendido ocasiona a extinção da ação. Aqui está falando de uma ação específica. Uma ação penal privada. Você sabe que existe, eu já falei algumas vezes que existem ações penais que são privadas. Mas essa, em específico, é personalíssima. Ou seja, apenas o ofendido pode promover a ação penal. E mais, o seu falecimento extingue a ação. Porque na regra das ações penais privadas, se o ofendido morre durante a instrução do processo, os seus cônjuge, ascendente, descendente e irmão podem continuar a ação penal em seu lugar. Mas a personalíssima não. A ação personalíssima é somente o próprio ofendido. Morreu o ofendido, morreu o processo. Só ocorre em uma hipótese, que é a hipótese do crime previsto no artigo 236 do Código Penal, que guarda relação com os casamentos. Depois você olha lá que crime é esse. Bom, como de praxe, tínhamos mais questões, tínhamos mais 3 questões, mas eu já estourei o tempo. Então, agradeço a você que acompanhou a nossa aula. É uma revisão, é para ser rápida, é para ser dinâmica. Eu vou tentar acelerar um pouco nas próximas aulas, para a gente conseguir resolver mais questões ainda. Mas deu para aproveitar, deu para revisar muitos tópicos. Em breve, mais aula de ação penal aqui.
Como eu já disse, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanhe o canal do Soma, o curso gratuito de questões para a Polícia Militar do Distrito Federal. Te vejo na próxima. Valeu e tchau, tchau.